Em suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10, vamos ler versículos 38 a 42, para uma breve reflexão na palavra do Senhor. Chegou lá? Vamos fazer a leitura então. Diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu ficasse sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria de podermos estar diante da Tua palavra mais uma vez. Obrigado por ela estar aberta, Senhor, diante de nós. Obrigado porque temos liberdade ainda de prestar culto ao Senhor e podemos ler a Tua palavra em nossa língua e entender aquilo que ela diz. Obrigado por esta graça. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações à luz do texto escolhido para essa noite. Que o Teu nome seja glorificado, que nós saiamos daqui edificados, encorajados, fortalecidos, mas também despertados para Te servir bem com as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recentemente nós fomos a uma cerimônia de casamento de uma pessoa que a gente ama bastante. E foi uma cerimônia muito bem preparada, tudo muito bem preparado. E houve um cuidado especial com aquele momento do casal ali, né, aquela dança e tal. Mas, lamentavelmente, ocorreu um incidente muito chato e acabou que a noiva machucou o pé e não pôde desfrutar da festa em si, não pôde desfrutar da comunhão, da presença dos convidados, porque ela passou boa parte da festa com muita dor, precisou ser atendida na emergência. E todos ficamos tristes porque sabemos que deu um trabalhão para preparar tudo, para organizar tudo, e acontece um tipo de situação como esse. Fica todo mundo triste, né? Pelo fato de a pessoa em questão também ter ficado muito triste com toda a situação. E eu me lembrava disso quando preparava essa breve reflexão para hoje, pensando sobre como às vezes nós nos preocupamos tanto com a forma que nós damos as coisas, que acabamos deixando escapar a oportunidade de desfrutar
das coisas em si, né? Então, ali, no caso, houve uma preocupação, e todo mundo percebeu que houve uma preocupação realmente muito grande de preparar o melhor para receber bem as pessoas, e preparar tudo muito bem preparado, todos os detalhes. Mas essa preocupação acabou se tornando, na verdade, o fator que levou a pessoa que mais poderia e que deveria ter desfrutado daquele momento, ter sido impossibilitada de desfrutar, né? Justamente porque a preocupação com a forma acabou roubando da pessoa a possibilidade de aproveitar o momento, de desfrutar da comunhão com os seus convidados. E é mais ou menos isso que acontece aqui na história de Marta e Maria. Havia duas pessoas, né, no contexto aqui da narrativa de Lucas, duas pessoas principais, Marta e Maria. O texto diz que Marta estava muito ocupada com os afazeres. E quem é que estava ali como convidado principal? Jesus. Enquanto Maria simplesmente se pôs ali aos pés do Senhor e passou a apenas desfrutar da presença de Jesus enquanto ele estava ali com ela em sua casa. E é interessante como Lucas trabalha a narrativa de tal maneira que ele mostra exatamente esse contraste entre as duas atitudes diante da presença do mesmo Cristo. A atitude de Marta e a atitude de Maria. E aqui nós podemos tirar lições preciosas sobre a nossa própria maneira de lidar com Deus, a nossa própria maneira de nos relacionarmos com Cristo, com a fé que nós professamos. E sobre isso que eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos, brevemente, nessa reflexão que o Senhor nos deu para essa noite. Bem, a história de Marta, Maria e Lázaro é uma história bem conhecida na Bíblia, especialmente por causa de João capítulo 11 e também capítulo 12, onde nós vamos encontrar ali o milagre da ressurreição de Lázaro depois de 4 dias de morto. E nós também temos no capítulo 12 a celebração de um banquete na casa dessa família, onde Jesus está presente, e novamente nós vemos ali Maria aos pés do Senhor. Eles viviam em Betânia, numa aldeia próxima a Jerusalém, que fazia parte, de certa maneira, da trajetória de Jesus, quando ele fazia aquele percurso. O texto dá a entender que Jesus costumeiramente se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, em uma dessas vezes, talvez a primeira delas, ele chega àquele lugar e com o seu grupo, não era um grupo pequeno, havia muita gente com Jesus sempre, pelo menos o grupo dos discípulos, que era um grupo relativamente grande, para se hospedar ali. Então o texto diz que eles seguiam viagem para Jerusalém, mas no caminho eles deram uma parada nessa aldeia e foram então até a casa dessa família, e Marta recebe o Senhor hospedando em sua casa. Então, a primeira coisa que a gente percebe na atitude de Marta é que ela é uma pessoa hospitaleira. Ela quer agradar ao Senhor, ela quer receber Jesus, receber bem, porque ela ama Jesus. Ela quer hospedar o Senhor em sua casa, e isso é uma atitude prazerosa para ela, é o que o texto mostra para a gente. Então, a situação de Marta não pode ser considerada algo reprovável num olhar mais superficial, porque a atitude dela é uma boa atitude. Ela quer receber Jesus, ela quer hospedá-lo, ela quer que ele fique ali em sua casa. E então, nessa atitude de hospedar Jesus, ela assume um posicionamento de muita inquietude. Enquanto a sua irmã, no versículo 39, diz que ela estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo o seu ensino. E é interessante que um comentarista bíblico muito conhecido, muito respeitado, na sua crítica ao texto bíblico, chamado Loveday,
Alexander, lembrei agora. Ele faz uma comparação da atitude das duas irmãs, a atitude de Marta e a atitude de Maria. Então, a primeira comparação que ele faz é a atitude de Maria, de estar aos pés de Jesus, enquanto Marta está ali para receber Jesus e começa de imediato a se ocupar com o serviço que envolve essa ação de receber Jesus em sua casa. Então, aqui nesse momento, Marta, está ali já começando a se mover na cozinha, mexer numa coisa, mexer em outra, procurar os itens para preparar o alimento e toda aquela agitação da cozinha, enquanto isso Maria está sentada aos pés do Senhor. A pergunta é, você também não ficaria chateado? Eu ficaria. Qualquer um de nós ficaria, né? Diríamos para Jesus, Senhor, veja aí a atitude da minha irmã, ela está simplesmente sentada aos teus pés enquanto eu estou aqui fazendo todo o serviço. É o pensamento de uma pessoa pragmática, né, que quer resolver as coisas, que quer dar encaminhamento a tudo que deve ser feito. Então, o versículo 40 diz que Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ou seja, enquanto Maria estava simplesmente sentada aos pés de Jesus, Marta estava agitada e ocupada em muitos serviços. E aí ela chega para Jesus e questiona o mestre. É interessante que aqui a gente tem a nossa segunda questão, né? Maria estava simplesmente ouvindo o ensino de Jesus, as palavras de Jesus, e Marta estava distraída, cheia de cuidados e preocupações. Então veja o contraste que Lucas vai traçando aqui dentro da sua narrativa. Então Marta chega para Jesus e diz, Senhor, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. E como é que o Senhor responde a ela? Marta, Marta, você está inquieta e se preocupa com muitas coisas. E o texto antigo diz que Jesus diz a ela, no verso 42, mas poucas coisas são necessárias, e na verdade apenas uma, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então aqui nós vemos o contraste entre uma coisa e muitas coisas. Maria escolheu uma só, e Marta estava ocupada com muitas delas. Depois, Jesus diz para Marta que poucas coisas são necessárias. E ele, de certo modo, elogia a atitude de Maria e faz uma crítica à atitude de Marta, que está preocupada com muitas coisas. E, por fim, a atitude de Maria o tempo todo é uma atitude de quietude, ela não diz nada o tempo todo na narrativa. Enquanto Marta está ali, assoberbada, na cozinha, né, correndo de um lado para o outro, tentando dar serviço e trato a tudo que precisa ser resolvido para atender bem o mestre e os seus discípulos. Agora, a reflexão em torno de tudo isso, irmãos, é muito importante. A primeira coisa que a gente precisa pensar é se o que Jesus está fazendo é estimular a preguiça, estimular o desleixo com as coisas que nós devemos fazer para Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui? Tem alguma lição a ser aprendida? E é interessante que à medida que a gente avança e avalia o que está sendo dito aqui pelo evangelista Lucas, nós vamos percebendo uma costura que quer trazer uma grande lição, uma importante lição para nós. A primeira coisa que nós devemos observar é que a atitude de Marta, conforme nós vimos, é uma atitude elogiável, é uma atitude correta.
ela quer agradar a Cristo, ela ama a Cristo, quer fazer o melhor para Ele, mas existe um detalhe na atitude de Marta. Ela está agitada, preocupada e inquieta de oferecer para Jesus o melhor que ela pode oferecer da sua casa. Ao passo que Maria ofereceu para Jesus a única coisa que realmente ele queria, que era o seu coração. Deus não está interessado, meus irmãos, nos nossos bens. Ele não está interessado na nossa capacidade intelectual, ele não está interessado na nossa força de trabalho, ainda que todas essas coisas sejam úteis para servi-lo. Deus não está interessado, em primeiro momento, nem no serviço que nós prestamos a Ele, num primeiro momento. O que realmente Deus deseja é que nós o entreguemos o nosso coração, a nossa alma, que nós possamos realmente nos abrir para que Ele entre e faça morada em nós e se torne o Senhor das nossas vidas. Por que é que hoje na igreja cristã, e aqui quando eu falo de igreja cristã, eu estou envolvendo católicos, protestantes, enfim, a igreja ocidental, a igreja oriental, por que que no meio cristão existe tanta mistura de santidade e profanação? Por que que existem tantos escândalos gritantes, grotescos dentro da igreja, envolvendo atitudes baixas, sujas, sórdidas, perversas, terríveis, que chocam a gente quando a gente fica sabendo? Por que que essas coisas acontecem num contexto onde deveria haver apenas santidade, bondade, amor, justiça e verdade? É porque nós começamos a nos preocupar muito com a forma das coisas. Nós começamos a nos preocupar muito com o modo como nós oferecemos culto a Deus. E vamos esquecendo que o que realmente Deus quer que nós ofereçamos a Ele somos nós mesmos, a nossa própria vida. E com isso nós começamos a criar uma religião uma religião sem substância, sem vida, sem entrega, sem rendição, sem compromisso. E o que nós oferecemos a Deus, na verdade, Ele não quer, Ele não está interessado, irmãos. Veja só o que o Senhor diz lá no capítulo 1 do texto do profeta Isaías. O Senhor diz assim: eu estou cansado dos sacrifícios que vocês me oferecem. Eu estou cansado do sangue de animais, eu estou cansado de tudo isso. Porque vocês me oferecem sacrifício de um lado e indiferença do outro. Vocês oferecem sacrifício e não obedecem a minha palavra. Então, irmãos, esse texto, que aparentemente é um texto tão simples, tão pequeno, ele tem uma mensagem tão profunda, ele tem uma mensagem tão impactante, porque ele fala aos nossos corações, porque ele mexe com aquilo que está lá no íntimo de cada um de nós. Então, nós observamos aqui duas atitudes muito diferentes que revelam coisas que fazem parte da nossa própria vida. E se Jesus elogiou a atitude de Maria porque ele percebeu que, de fato, havia em seu coração um desejo puro de se entregar ao Mestre e de se sentar ali para ouvir a sua palavra, e se ele reprovou a atitude de Marta, ele percebeu que, de fato, o coração de Marta estava muito assoberbado com os afazeres. Demais. Então, é muito difícil para nós encontrar o equilíbrio em relação a qualquer coisa. Ou nós nos entregamos ao extremo de um lado ou ao extremo de outro. Mas aqui o texto nos mostra que Jesus está deixando uma lição muito clara para nós. Marta está ocupada demais para se oferecer a Cristo. Maria, porém, entendeu que aquela é uma oportunidade tão preciosa que não podia ser desperdiçada. Eu pergunto para os irmãos: quem é que havia escolhido Jesus antes de Maria? Quem havia escolhido Jesus antes de Maria? Se você voltar um pouquinho aí ao capítulo 9, você vai ver. Capítulo 9, versículo 35.
Eles estão no Monte da Transfiguração. E então Deus se revela, e uma voz do céu se manifesta e diz: este é o meu filho, o meu eleito, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. E apenas alguns poucos dias depois, Jesus entra na casa de Marta e Maria. E aquele que o próprio Deus escolheu como seu preferido, ele entra na casa de Maria e Marta. E Marta escolhe aquele a quem Deus escolheu. Maria, perdão, enquanto Marta está apenas ocupada, correndo de um lado para o outro, querendo oferecer para Jesus a melhor comida, melhor estadia, o melhor lugar para dormir, a melhor louça, o melhor prato, o melhor talher, enfim, tudo que ela preparou para o Senhor, com muito carinho, com muita dedicação, não era o que realmente ele queria. O que ele queria era o seu coração. E a pergunta que surge do texto para nós, irmãos, é como nós mesmos temos lidado com isso. Se a nossa religião é uma religião de forma, se a nossa religiosidade é uma religiosidade apenas voltada para fazer coisas para Deus, ou se ela, em primeiro lugar, é uma expressão viva de uma fé que se entrega, que se rende de uma maneira incondicional ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Então veja, a nossa atitude muitas vezes se compara à atitude de Marta, e nós estamos tão preocupados que nós queremos ensinar até a Deus como ele tem que agir. Então Marta diz: Senhor, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Olha só. Ela estava falando com o Filho de Deus, com a única pessoa que estava ali e sabia realmente de tudo o que estava acontecendo. E ela pergunta: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Ou seja, Jesus, eu vou te ensinar como você tem que agir enquanto mestre. Você precisa ser mais severo com as suas ovelhas. E Jesus, com aquele jeito sempre carinhoso que ele tem, não é? De tirar o nosso chão, mas com palavras carinhosas. Então ele diz: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas poucas são necessárias e, na verdade, uma só. Então, irmãos, aqui está a essência do engano de Marta. Ela é uma pessoa que se preocupa com muitas coisas, mas não se preocupa com a coisa principal. Então, a crítica de Jesus não é com o fato de Marta ser uma pessoa ativa, ser uma pessoa de trabalho, ser uma pessoa preocupada em receber bem os seus hóspedes. Não é nada disso. A crítica de Jesus ao fato de Marta estar tão quieta e correndo de um lado para o outro é que ela se preocupa com tudo, menos com aquilo que é essencial. Menos com o que é essencial. E sabe o que é interessante? É o que Jesus vai dizer para ela no final. Ele diz: Maria escolheu a boa parte, a mesma boa parte que o próprio Deus escolheu, e esta não lhe será tirada. E essas palavras, elas não têm muito significado para nós, mas para Marta, elas ganharam muito significado pouco tempo depois. Porque não muito tempo depois, o seu irmão foi tirado dela. Lázaro morreu, você sabe, conhece a narrativa de João 11. E é muito provável que nesse momento Marta tenha se lembrado das palavras de Jesus. É realmente a única coisa que não é tirada de nós é a presença de Cristo em nossas vidas. Porque o resto nós podemos perder. Podemos perder bens, podemos perder família, podemos perder tudo que nós temos. Porque tudo que nós temos neste mundo é perecível. Mas a comunhão de Cristo em nossos corações, a presença de Cristo em nossas vidas é, de fato, a única coisa que nós levaremos deste mundo quando nós nos formos dele. Então, irmãos,
A palavra do Senhor para nós nessa noite é uma palavra de advertência nesse sentido. Como tem sido a nossa escolha? Qual tem sido a nossa escolha em relação a isso? O que Lucas está nos ensinando é que o mais importante, a parte mais importante do nosso segmento, da nossa atitude como seus discípulos, é exatamente essa de escolher estar aos seus pés para ouvir o que ele tem a dizer. Porque as palavras de Jesus podem transformar tudo em nossas vidas. Ouvir o que ele tem a dizer determina o rumo que nós vamos tomar na nossa caminhada. E desde o princípio da narrativa, Lucas vai mostrando exatamente isso, o quanto as palavras de Jesus são determinantes nas vidas das pessoas. Então, irmãos, nessa noite o Senhor está nos convidando para nós refletirmos sobre as nossas próprias vidas nesse sentido. Como tem sido a nossa atitude em relação a Cristo? O que tem ocupado as nossas mentes? O que tem ocupado os nossos corações? O que tem realmente tomado o primeiro lugar em nossas vidas? É a preocupação com as coisas, com os afazeres do dia a dia. Veja, tudo isso daqui é importante. Cuidar da casa é importante, cuidar da cozinha é importante, preparar uma boa refeição é importante, varrer a casa, arrumar, tudo é importante. Mas, além do que é importante, existem coisas que são mais importantes. E a mais importante de todas as mais importantes é que Cristo tenha o primeiro lugar em nossas vidas. Que Cristo tenha o trono dos nossos corações, onde Ele se assente e Ele determine o curso da nossa vida, o rumo que nós tomamos, as escolhas que fazemos e aquilo que nós, a maneira como nós nos rendemos a Ele e o servimos. Então, essa melhor porção que Maria escolheu, nada e ninguém poderia tirar dela. Nada e ninguém poderia tirar dela. Veja, a nossa fala sobre Marta é sempre essa fala de um senão, é sempre essa fala de uma preocupação, de não termos como algo essencial em nossas vidas a preocupação com as coisas. Ao passo que o testemunho de Maria ficou para nós como testemunho a ser imitado. E lá no capítulo 11 de João, quando ela derrama ali um bálsamo caríssimo aos pés de Jesus, e as pessoas criticam, dizendo que é uma atitude extravagante, que é algo que não deveria ser feito, porque aquele perfume é muito caro, e Jesus diz, olha, o que essa mulher está fazendo agora ficará para a posteridade, porque onde o evangelho for pregado, vão se lembrar de contar essa história. Então, irmãos, quando nós fazemos a escolha certa, quando nós escolhemos o que é importante, quando nós escolhemos o que é mais importante, de tudo que nós possamos considerar importante nessa vida, né, o nosso testemunho é um testemunho que permanecerá. É um testemunho que ficará para as próximas gerações. E nós vamos aprendendo com a palavra de Deus, né, no testemunho de pessoas, de vidas que serviram como exemplo para nós, e entendemos com isso o quanto nós devemos ainda amadurecer a nossa forma de lidar com Cristo, com as coisas do reino de Deus, né? E eu gostaria muito que nós meditássemos nessa palavra, que Deus possa trazer uma compreensão bem clara a esse respeito para nós. Existe um autor chamado Thomas Merton, que ele afirma que, nesse episódio de Marta e Maria, a superioridade da atitude de Maria sobre a forma como Marta está lidando com a relação com Cristo dentro da sua casa, é uma situação gritante.
quando nós lemos a Bíblia, o seu contexto mais amplo, e vemos que isso é o que realmente caracterizou os verdadeiros servos de Deus. Aquelas pessoas que fizeram diferença na sua história, na sua geração, que deixaram um legado para aqueles que vieram depois, são essas pessoas que estão aos pés de Jesus. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que todo mundo está ocupado com tudo o tempo todo. A gente já não tem mais tempo nem para ir à igreja. Para a gente ir à igreja, a gente tem que fazer toda uma estratégia, montar toda uma estrutura e uma coisa louca para que a gente consiga ir pelo menos uma vez por semana. Mas você sabe o que acontece? A nossa ficha cai quando nós estamos diante de uma situação extrema em que nós precisamos buscar a Deus. E então nós começamos a perceber que aquilo que nós pensávamos que tinha tanto valor, na verdade, não tinha, não. Essa vida, irmãos, é uma vida breve. Nós passamos pouco tempo aqui. E devemos fazer o melhor que podemos com o tempo que temos, com os recursos que temos. Devemos, sim, procurar nos aperfeiçoar no trabalho, nas atividades do dia a dia, fazer sempre o nosso melhor, trabalhar para dar o melhor para a nossa família, para os nossos filhos. A questão aqui não é abrir mão de tudo e viver uma vida monástica só prestando culto ao Senhor dia e noite, não é isso. A questão é saber colocar essas coisas no seu devido lugar, é saber ordená-las quanto ao seu valor no lugar certo e entender que nós precisamos ter tempo, irmãos, para as coisas que não são tão importantes quanto aquelas que nós julgamos importantes, não, elas são mais importantes, E ter tempo para Deus, ter tempo para estar aos pés de Cristo, ouvindo a sua voz, ouvindo o que Ele tem a dizer para nós, e é claro, no nosso caso aqui, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra, ouvindo a voz do Senhor falando conosco, isso é o mais importante. Isso é essencial, irmãos. Então, eu quero deixar para você apenas 2 aplicações nessa noite, pensando em primeiro lugar na atitude do próprio Cristo. A palavra de Deus diz, irmãos, que Ele deixou o seu trono de glória e veio estar entre nós, ocupou-se com a nossa vida, com a nossa humanidade frágil e limitada, e Ele dedicou-se exclusivamente a fazer aquilo que era necessário para que nós pudéssemos ter essa liberdade de nos aproximar dEle, de estar aos seus pés, de ouvir o que Ele tem a dizer, de realmente entregar a nossa vida incondicionalmente ao seu senhorio, à sua direção. Então, o que nos cabe? O que nos cabe é uma resposta adequada. Em primeiro lugar, de entregar de uma maneira completa as nossas vidas ao Senhor. Não sei se você se lembra daquele hino antigo da harpa cristã que diz: solte o cabo da nau, tome o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Sempre foi um hino desafiador, né? Porque ele manda a gente soltar tudo aquilo que transmite para nós uma ideia de segurança, para confiarmos inteiramente na sustentação, na força, no poder e no cuidado de Cristo em nossas vidas. É um desafio grande, mas, meus irmãos, nós precisamos tomar essa atitude, porque é isso que, de fato, constitui o senhorio de Cristo em nossas vidas como algo real e verdadeiro. E eu digo para você que não há ninguém que tenha vindo a este mundo, que tenha vivido aqui, tendo tomado essa atitude de entregar incondicionalmente a sua vida a Cristo, que tenha se arrependido. Eu nunca conheci ninguém. Eu já conheci, sim, pessoas que não fizeram isso, que escolheram a ocupação com muitas coisas, mas que deixaram a coisa principal de lado e se arrependeram. Isso, sim, eu já vi acontecer muito. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é exatamente avaliar que lugar
a presença de Cristo tem em nossas vidas? Que lugar a comunhão com Cristo tem em nossas vidas? Ela está ali solta, ela está confusa no meio de muitas outras coisas? Ou ela é a coisa principal? Ou ela é a escolha principal que eu tenho feito? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, meus irmãos, essa atitude, ela traz descanso para as nossas almas. Ela traz paz para nós. Maria é a pessoa mais cheia de paz que nós encontramos na Bíblia. E todas as vezes que o texto toca no nome de Maria, ela está sempre no mesmo lugar, aos pés de Cristo, sempre. Seja no Evangelho de Lucas, seja em João, seja no Evangelho de Marcos, né? As Marias da Bíblia encontraram o seu lugar aos pés de Jesus. É um lugar de paz, é um lugar de quietude, é um lugar de segurança, é um lugar de descanso na presença do Senhor. Então, isso daqui, meus irmãos, não é abrir mão de sonhos, de projetos, de intenções, de desejos. Não, isso daqui é apenas colocar as coisas na perspectiva certa, na ordem certa, e deixar que Cristo seja o nosso maior desejo, a nossa maior ambição e a boa parte que nós escolhemos, fazendo a mesma escolha que Deus Pai fez. Este é o meu filho amado, o meu escolhido, o meu eleito. Que Cristo seja o seu eleito, o seu escolhido, a prioridade na sua vida. E que a comunhão com Ele seja aquilo que realmente você busca mais do que busca todas as outras coisas. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos por essa noite de oportunidade de ouvir a Tua palavra mais uma vez. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, e ela traz para nós desafios que são perfeitamente possíveis, porque não dependemos da nossa força para isso, dependemos do Senhor. O Senhor é um Deus que chama, mas que também nos dá os recursos, os meios para atender o Teu chamado. O Senhor é um Deus que desafia, mas ao mesmo tempo nos dá as armas, os recursos, a força, a determinação para agirmos em conformidade com aquilo que o Senhor nos orienta. O Senhor é um Deus que pede, mas antes, o Senhor é um Deus que dá. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que mais uma vez traz esses desafios para nós. Que nessa noite o Teu Espírito possa tocar em cada coração aqui presente, Senhor. Para nos ajudar, ó Deus, cada um de nós, a redimensionar a nossa vida e nela a importância das coisas, colocando cada uma delas no seu devido lugar, mas, acima de tudo, colocando Cristo no primeiro lugar, no lugar principal, no lugar de destaque em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, ter o discernimento do Teu Espírito para administrarmos melhor o nosso tempo, de tal maneira que Cristo tenha um lugar em nossa agenda, e nesse lugar nós possamos simplesmente nos lançar aos Seus pés, para ouvir o que Ele tem a dizer, porque as Suas palavras são palavras de vida e vida abundante. Ninguém mais tem palavras de vida para nos dar, Senhor. Como o apóstolo Pedro diz, para onde iremos nós, se só Cristo tem palavras de vida eterna para nos oferecer? Então, que nessa noite o Senhor possa trazer esta convicção aos nossos corações e nos ajudar a trazer uma resposta objetiva, ó Deus, da nossa parte para o Senhor, nesse chamado que o Senhor está fazendo para nós, nessa oportunidade. Senhor, ajuda-nos a entender que o Senhor está nos chamando para um lugar de paz, de descanso. Não é para abrir mão dos nossos sonhos e projetos, mas para submeter cada um deles à autoridade e ao senhorio de Cristo. E a entender que o Senhor sempre tem o melhor para nós,
que o Senhor não quer nos privar das boas coisas, pelo contrário, o Senhor quer nos guiar às coisas melhores, aquilo que realmente tem valor e que não perece, que não passará com o tempo, Senhor, quando tudo se acabar. Então abre o nosso entendimento, dá-nos a perspectiva certa para tudo isso e ajuda-nos, Senhor, a estar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem a dizer, porque as suas palavras transformam, as suas palavras edificam, as suas palavras mudam a nossa sorte para melhor, as suas palavras nos levam, Senhor, a uma vida plena de significado, de alegria e de contentamento na sua presença. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.